Ok, estamos de volta. Vamos ficar ainda na Estônia. A gente vai mostrar a e-residência e como isso está sendo no mundo inteiro. Eu gostaria de chamar a Catherine Vaga de novo para moderar esse painel. E eu quero dar as boas-vindas para o Marcos, um especialista em digitalização e transformação digital. E nós temos o programa de e-residence neste ano. Então, muito obrigado por estar aqui conosco, todos vocês. E Catherine, o microfone é seu, de novo. Rodrigo, de novo. Então, Laurie, olá. Nós podemos discutir mais sobre esse tópico que a gente estava falando agora rapidamente. Então, agora a gente vai falar um pouco mais sobre o e-residency e o que significa para empreendedores e para os participantes, tanto os que estão aqui como em outros países. Então, eu gostaria de perguntar a ambos o que é esse society para vocês. A gente sabe que na Estônia nós temos 99% de serviços governamentais que estão disponíveis online. Agora, o que é esse contexto de uma sociedade digital e da perspectiva de um cidadão? Você, talvez Florian, possa nos explicar. Talvez o Laurie pode adicionar a perspectiva de business. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. O que é uma sociedade digital? Eu acho que a beleza disso é que você pode fazer coisas diferentes para pessoas diferentes. Para mim, como estrangeiro, morando na Estônia, significa que uma sociedade digital é algo que eu gostaria, talvez, eu não fazer coisas que eu poderia fazer pessoalmente ou presencialmente, mas eu não quero fazer. Eu quero fazer online. Lógico, eu ainda vou ir aos restaurantes, ainda vou continuar saindo, sim, mas como exemplo, eu penso serviços governamentais, todas as coisas diferentes que eu preciso fazer, por exemplo, de ser um cidadão, eu poderia fazer em 10 minutos. É o conhecimento que eu consigo fazer isso. Eu mostrei isso no meu pitch. Então, eu posso fazer declaração de imposto de renda, eu posso abrir uma empresa, já falei isso já. Então, todas essas coisas do setor público e também do setor privado. Então, só para dar um exemplo para vocês, então, por exemplo, a carteira de identidade eletrônica que nós temos na Estônia, ela tem essa aparência aqui. Agora, esse cartão de identidade, essa carteira de identidade eletrônica, pode ser utilizada por empresas do setor privado, de forma que eu possa usar, por exemplo, o meu RG eletrônico do governo como um cartão de fidelidade na minha livraria favorita. Eu posso também fazer um login na minha conta bancária, então eu não preciso lembrar de dezenas de nomes de usuário, dezenas de senhas. Então, o que a sociedade precisa realmente, ou o que quer que você queira fazer online, você consiga. E a gente está tentando fazer com que seja algo contínuo, invisível e acessível, e ao mesmo tempo focando em proteção de dados e privacidade. Laurie, você também faz parte desse problema de empoderamento digital no mundo. E você também é um empreendedor, você já tem uma carreira bastante longa no setor privado. Então, como que você vê isso no ponto de vista de business? Se você puder explicar um pouquinho o que significa para você do ponto de vista empresarial. Muito obrigado por trazer essa pergunta e também todo esse contexto. Eu tive o prazer de ter duas empresas diferentes em países diferentes da União Europeia e além e fora isso também. Então, nós temos experiência prática em países diferentes. Então, acho que o maior benefício, pelo menos para uma empresa de menor porte, é a facilidade de administração. Então, se você pensar em serviços digitais, beleza, é ótimo. Agora, o que significa na prática? Então, eu tenho um exemplo aqui, digamos, uma empresa de pequeno, médio porte,
quanto tempo que leva um ano para fazer a declaração de imposto de renda. Então, nós temos de 15 horas até 220 horas. Então, 5 vezes, existe uma diferença de 5 vezes. Então, isso, para uma empresa de pequeno e médio porte, ela pode levar 300 horas por ano para fazer o imposto de renda. Então, não importa se é Coca-Cola, Petrobras, você pode contratar mais gente, mais advogados e assim por diante. Agora, se é uma empresa de pequeno ou médio porte, não tem como você ter tantas pessoas no setor administrativo. É muito custoso para você manter o lucro, lidando com burocracia, lidar com os clientes ou melhorar até o seu produto. Então, essa é uma visão bastante prática como o ambiente digital para o business funciona, principalmente para empresas de pequeno e médio porte. Esse é um ótimo exemplo. Eu gostaria de perguntar ao Florian, porque o Laurie, você colocou o exemplo da Alemanha, e você, Florian, falou da Estônia, que é longe da Alemanha. Então, se vocês olharem à sua volta e comparar talvez a Estônia com algum outro país que seja bem desenvolvido, que tenha grandes mercados, quais são os componentes mais importantes que faz com que essa transformação digital seja possível e também bem-sucedida? Qual é a perspectiva, qual é o mindset e passos que vão ser a fundação dessa transformação? Eu vou falar agora como cientista político, se você me permite. Nós temos muitos aspectos. Primeiro, isso depende um pouco até de sorte, mas nós tínhamos o fato de que a União Soviética ocupava a Estônia. Nós tivemos o Instituto Soviético, que também represava grande parte dos talentos. Então, todos os talentos da Estônia, ele saía daqui. Agora, quando a Estônia conseguiu ter seu próprio controle, todo esse talento voltou a ficar disponível no setor privado. Então, isso foi bastante importante. Agora, sendo bem honesto, sim, talvez pode ter dado uma vantagem para a Estônia, mas a tecnologia, hoje em dia, ela não está disponível só aqui, ela está no mundo inteiro, não é só aqui. Então, há outros fatores, e também não é dinheiro. Nós sempre pensamos na digitalização e a monetização no mundo inteiro, então, de maneira geral, nós temos países mais pobres estão indo melhor do que mais ricos na digitalização, porque eles sentem as dores muito mais fortes, como, por exemplo, oposto à Alemanha, que pensa assim, sim, a gente tem como pagar isso, mas isso não é passado, isso é futuro. E por último, eu diria que a Estônia deu um salto na área de legislação. Então, um exemplo rápido, então, por exemplo, na Estônia nós temos a política de um golpe. Então, de todas as autoridades, só tem somente uma autoridade que pode me perguntar sobre um certo tipo de informação. Então, por exemplo, o endereço. Então, esse é o de registro de população e nenhuma outra. Alguma outra agência governamental precisa do meu endereço, não é para mim que eles vão perguntar. É de um mecanismo de dados encriptados que nós chamamos de X-Road, e ele tem que consultar a agência de consulta populacional para isso. Então, isso facilita a minha vida, que como residente, eu não preciso dizer o mesmo endereço, a mesma informação para toda e qualquer agência do governo, qual é minha data de nascimento, meu nome completo, etc. E também tem a ver com cibersegurança. Em países, nós temos os hackers, não são as pessoas mais idiotas da sociedade, eles sabem. Em muitos países, todas as autoridades governamentais sabem dessa informação ou pedem informação. E esses dados estão guardados em algum lugar. Então, eles pensam, eu não preciso hackear várias agências, eu vou hackear uma só. E isso não existe aqui na Estônia, porque a gente criou a fundação para lidar com os dados digitais para assegurar de que nós temos uma base de TI muito forte
E com a população que a gente começou a educar no final dos anos 1990, e também o portfólio de serviços que são oferecidos, como você falou, a gente começou em 1997, nós estávamos online. O portfólio de serviços cresceu de uma maneira muito orgânica desde os anos 2000. Para mim é bastante interessante ouvir tudo isso, porque eu, como estrangeira, ou você como estrangeiro, vendo de uma... Eu vejo isso de uma distância bem confortável, você vê muito mais pelo lado de dentro do processo, como isso tudo faz senso, do que nós, estonianos. Mas eu tenho certeza que agora o Laurie também vai adicionar informação interessantíssima. I think Florian has Para mim, o Florian, ele acertou na mosca em todos os tópicos aqui. Eu diria que existem razões socioculturais também. Então, veja que na Estônia a gente não gosta muito de interagir com as pessoas. Então, se você está num ônibus e tem uma pessoa ali no canto, já sentada lá, o próximo estoniano entrar no mesmo ônibus, ele vai para o oposto diretamente daquela pessoa. Ele não vai sentar do lado daquela pessoa que está no ônibus, ele vai para o lado oposto. Então, interações socioculturais realmente fez com que a gente fosse muito bem sucedido na digitalização. Mas, além disso, eu gostaria de adicionar uma comparação, digamos, de países que são países ricos e países pobres, ou como você falou, de países pobres que conseguem correr um pouco mais rápido. Então, com as empresas grandes, eles conseguem pagar por tudo. Então, nesse sentido, talvez as nações sejam semelhantes. Se você não tem tanto dinheiro assim, você precisa ser muito eficiente com o pouco dinheiro que você tem. E, claro, o Instituto de Cibernética, que existe como parte desse pool de talentos. Minha mãe trabalhou lá por 14 anos, ela se aposentou ano passado. Então, toda a minha infância, eu estava em volta dela, no Instituto de Cibernética, e quando eu tinha altura suficiente para alcançar o computador na mesa, eu também já comecei a trabalhar nisso. Isso foi no final dos anos 80, começo dos anos 90. Muito interessante. Eu também tenho um exemplo semelhante. Se a gente pensar nas nossas agências brasileiras, talvez seja a mesma coisa que aconteça. Mas, como uma nação exótica, a gente tem um ponto de vista diferente. Nós falamos sobre como que a pandemia acabou causando muitos problemas, mas também algumas necessidades que as empresas e os governos tinham acabaram se tornando realidade em relação à digitalização. Nós temos alguns governos falando sobre a transformação digital, que esteja criando mais serviços digitais, criando redundância para os outros serviços. Como que a transformação digital ajudou a Estônia? E como tem sido, talvez, esse período de teste, como que isso foi, como tem sido esse período de testes desse último ano e meio? O que você me diz? Nossa, muita pergunta numa só. Sem querer parecer arrogante, eu acho que a Covid-19 foi, infelizmente, um ótimo teste para os sistemas aqui na Estônia. A gente vê quanto que as pessoas compreenderam que eles podem usar esses serviços digitais. E o mais interessante, sim, claro, a Estônia também teve que fazer algumas adaptações por conta da pandemia, mas para grande parte, todos os sistemas que já estavam em funcionamento, alguns deles já corriam, já funcionavam há 20 anos. Então, as pessoas agora sabem como utilizá-los. Então, nós temos um sistema de escola online desde os anos 2000. A gente tem sistema de assinatura eletrônica desde o início dos anos 2000. Então, quando as pessoas dizem, você não precisa mais vir aqui no escritório para assinar, você pode assinar isso digitalmente. Muitos pais, as escolas, falaram assim, tudo bem. Tudo bem, a gente tem as ferramentas digitais para fazer isso tudo.
Claro, os direitos de uso desses serviços também emergiram ou aumentaram por conta da Covid, mas não mudaram. Para te dar um exemplo bem simples, as assinaturas digitais já eram utilizadas muito antes, mas elas estão sendo usadas muito mais por conta da Covid. As declarações de imposto de renda, imposto individual, acho que cerca de 98,7% fizeram declaração online. Acho que agora é menos de 1% que é feito da maneira antiga. Então, muitos serviços que as pessoas já sabiam o que fazer, e sabiam que eles poderiam fazer e já fazem isso há algum tempo. Então, a gente está vendo realmente uma corrida maior. Nós vemos que houve uma mudança também nesse cenário da Covid. E nós tínhamos transferências, por exemplo, de propriedade de casas e apartamentos que era uma das coisas que não dava para se fazer na época pré-Covid. Eu acredito que a partir de abril de 2020, isso pôde ser feito. Eu utilizei esse serviço quando eu comprei propriedade na Estônia, sem ver a propriedade, sem ir para o cartório, sem conhecer o vendedor. Nós entramos num portal, lemos o contrato juntos através de uma videoconferência, fizemos a assinatura digital e foi isso. No dia seguinte, eu era proprietário daquela casa por direito. Então, é muito importante ver que teve muitas coisas que foram ajustadas como resultado da Covid. Eu acho que você mencionou algo interessante que a gente pode abordar aqui. No início da Covid, quando a coisa ainda não estava tão ruim ainda na Europa, mas nós sabíamos que algo ruim estava a caminho, isso foi lançado e nós vimos que isso foi bastante útil para as empresas e para as pessoas, né? Sim, sem dúvida. Eu adorei a experiência que o Florian falou, do seu próprio uso. E a mesma coisa acontece para as empresas. Houve muitas coisas no ano passado, ou antes do ano passado, nós não podíamos fazer. Compra de ações, mudança de estrutura de capital, fusão e aquisição, onde nós precisávamos ter uma reunião de acionistas, documentar essas reuniões em minutos, levar isso até o cartório para confirmar a transação, mas agora isso é possível ser feito de maneira eletrônica, através desse serviço que o Florian mencionou. Do ponto de vista empresarial, eu não posso pensar em nada que não se possa fazer online hoje em dia. Eu acho que o Florian mencionou várias coisas, mas se eu pudesse pensar em alguma coisa, que eu acho que me ocorreria agora, mas eu acho que não falta nada para a gente fazer. Nós temos alguns serviços, como por exemplo, onde não se podia se casar online nem se divorciar online, mas existe um plano para que isso esteja online ainda esse ano, principalmente na parte de divórcios online. Porque quando as pessoas se divorciam, elas não querem mais se ver, então talvez fosse bom se isso pudesse acontecer online mesmo, né? Sim, eu entendo. Talvez seja inconcebível, mas isso também significa que ter esses números de serviços governamentais disponíveis, isso pode ser focado também na qualidade dos serviços. Você pode falar um pouquinho mais sobre esse tipo de eventos que alteram os serviços que são prestados para as pessoas? Eu acho que isso acontece muitas vezes antes mesmo de você se perceber que você precisa abrir o computador e fazer esse tipo de serviço, usar esse tipo de serviço. Sim, tem muitos serviços online que são
desenhados por pessoas que conhecem muito sobre esse serviço, como se fossem especialistas. E se você é um usuário desse tipo de transação, que só vai usar isso uma vez na vida, você não é um especialista, e a coisa pode se complicar bastante. Então, isso é um evento de vida real que permitiu que as pessoas pudessem rever a maneira como isso tem que ser organizado, principalmente quando se fala com não especialistas. Depois, por exemplo, do nascimento de uma criança, você tem que registrar a criança, dar um nome para a criança, e tem muita papelada que é necessária em várias organizações, entidades, parlamentares, governamentais nesses assuntos, principalmente se você tiver direito a algum tipo de assistência com relação a essa criança. Existem até outras organizações governamentais envolvidas no processo. Então, tudo isso hoje foi agrupado no serviço digital, isso pode ser feito online. E quando você faz isso online, a coisa fica mais fácil, porque o sistema diz para você o que você tem que fazer, o que pode ser considerado. Até a escolha do nome de uma criança e o registro populacional. E quando você se inscreve em um programa de assistência governamental. Meus filhos já são um pouco mais velhos e ainda tenho que fazer várias abordagens com várias instituições governamentais, mas eu tenho um colega que passou por esse evento recentemente e ele falou que foi muito fácil fazer isso. Então, para os pais mais jovens, vocês têm muitas coisas em mente, vocês não querem lidar com burocracia governamental nessa etapa na vida, né? Então, toda ajuda é bem-vinda. Por isso que esse é um dos serviços que foi selecionado como uma das seleções iniciais de serviços a serem disponibilizados e que foram melhorados no que diz respeito à experiência do usuário. E tem muitos outros também. Podem ter outros eventos aí que toquem a vida de várias pessoas. É bom que o ponto aqui também tem a ver com uma nova geração que nem sabe exatamente o que é fazer fila para certos serviços, né, para seguir essa burocracia, mas, Florian, o que isso significa para a relação entre cidadãos e o governo? Quando se presta esse tipo de serviço, quando se melhora a prestação de serviço para os clientes e a experiência que o usuário tem ao utilizar esses serviços. Olha, eu acho que isso significa várias coisas. Em primeiro lugar, isso significa que é muito mais fácil para mim navegar os serviços disponíveis, estando ciente de quais são os meus direitos e deveres. E isso pode melhorar a opinião geral que eu tenho do governo ou da estrutura governamental. A segunda coisa é que isso pode fortalecer a inclusão social no país, por um motivo bastante simples. Por exemplo, na Estônia, a maioria das pessoas estaria ciente de que quando elas têm um filho ou uma filha, eles podem se registrar para um benefício governamental, que agora é bastante proativo. O governo que procura a pessoa, falando sobre as bolsas e programas governamentais. Isso é muito bom. Mas a maioria das pessoas sabem que elas recebem benefícios do governo quando os seus filhos nascem. Mas nós temos muitas redes de apoio social governamentais, seja com esquema de apoio financeiro para certas regiões, ou para uma certa minoria, ou para uma certa faixa etária. E até nós que trabalhamos no setor governamental, nós não sabemos, não conhecemos 100% das leis e dos direitos que os cidadãos têm. O que nós vemos em muitos países, inclusive na Estônia, é que existem alguns esquemas de apoio e suporte do governo que tem recursos financeiros reservados no orçamento para isso. E esses recursos nem sempre são usados, apesar desses grupos existirem. Então, esses eventos na vida real e esses serviços proativos, como eu falei antes, o que isso significa é que nós podemos lembrar essas pessoas que nem sabem da existência desses serviços o seguinte: olha, você tem direito a X, Y, Z.
E como terceiro resultado, nós também podemos criar valores completamente novos que vão poupar muito estresse para o governo e para os cidadãos e também poupar muito dinheiro. Deixa eu dar um exemplo simples para vocês aqui. O governo está trabalhando em um serviço proativo no momento, que é o seguinte: se o governo sabe que nasceu uma criança e sabe o endereço dos pais e sabem que toda criança tem que ir para a educação primária, eles podem criar um gatilho que aparece no seu portal dizendo: olha, parabéns pelo nascimento dos seus filhos ou filhas. E aqui nós temos as 3 escolas públicas, são as próximas à sua casa. É só você escolher em qual escola seu filho vai estudar, que daqui a 6 anos a vaga já vai estar reservada para eles. Nós vamos reservar essa vaga hoje. Então, não só é um lembrete que eu tenho que mandar meu filho ou minha filha para a escola, para o ensino primário, mas os pais vão receber essa notificação. E isso diz: olha, nós sabemos quantos professores e quantas salas de aula, e daqui a tanto tempo nós vamos ter tantos alunos, e com isso nós vamos precisar de 10 novas salas e 20 novos professores. Nós vamos começar já com a programação orçamentária, com a capacitação dos professores, para que daqui a 6 anos, quando esses resultados forem necessários, eles estarão presentes. Isso não tem nada a ver com ciência, com ficção científica. É só reciclar os dados que os governos já têm hoje. Essa é a beleza dos serviços proativos. Dá para se poupar bastante estresse, bastante tempo e dinheiro, observando os dados que os países já têm e pensar em novas maneiras de se conectar entre si esses serviços. O que é interessante para mim é que você está falando bastante sobre esse tipo de lado prático das coisas. Quando eu comparo a minha experiência na comunicação com o governo, quando eu morei em outro país e me comunicar talvez com o meu próprio governo, eu espero que os residentes que moram aqui vejam da mesma maneira a coisa, é que talvez nós temos um pouco mais de confiança que é facilitada justamente por esses serviços e por atender as necessidades dos usuários finais desse tipo de pesquisa. Então, nós falamos bastante sobre o que acontece, mas nós podemos observar a nossa história e discutir como que isso vai se comportar no futuro, porque como que essas mudanças que nós mencionamos no começo trouxe essa confiança e quanta confiança nós precisamos ainda para esses passos mais inovadores que têm que ser dados ainda no futuro. Olha, eu vou deixar algumas coisas aqui para que todos possam participar. Eu diria que o primeiro estágio, quando se atinge a independência, o país, os estonianos deram ao seu governo a liberdade para que eles pudessem testar as coisas. Porque se essa aposta em prol da digitalização funcionar, a Estônia estaria ou estará muito melhor do que ela está hoje. E isso não vai ser um fracasso no que diz respeito à abordagem desses processos. Então, foi esse desejo dos estonianos de poder acompanhar os seus irmãos e irmãs mais avançados na Finlândia, na Escandinávia, estavam fazendo. E isso é uma coisa que nós vemos no setor particular, no setor privado, na verdade, hoje em dia. Mesmo quando eles tomam decisões muito ruins, quando eles têm vazamento de dados, ameaças à cibersegurança, quando nós sabemos que tem vazamentos de segurança, as pessoas continuam utilizando essas plataformas. Por quê? Porque os serviços são muito bons. Esses serviços são tão bons que a gente não quer mais ficar sem eles. A Estônia, graças a Deus, não teve os vazamentos de dados e ataques cibernéticos que ocorreram no início dos anos 2000. Então, isso não erodiu a nossa confiança pública, mas a Estônia
pôde, de uma maneira bastante amigável e de uma maneira bastante interessante, poupando recursos, conseguiu atender a população ainda assim. Então, o voto online foi disponibilizado em 2005, houve um ataque cibernético em 2007, por um país que não deve ser nomeado hoje, mas não houve nenhuma brecha ou vazamento aos servidores, além desse do país que não vamos mencionar. Mas as pessoas utilizam esses recursos mesmo sabendo que algo pode dar errado. Uma outra coisa que eu tenho bastante alegria em ouvir no que diz respeito à Estônia e também em alguns outros países é que nós implementamos muitos fatores diferentes que podem manter a nossa segurança cibernética e o aspecto de privacidade. Para dar um exemplo simples, na Estônia, nós temos algo chamado de rastreador de dados, onde nós podemos ver quais estão olhando para qual tipo de dado e quando isso é feito e, mais importantemente, por quê. Eu posso bloquear parte dos meus dados, como, por exemplo, eu não posso bloquear o meu nome ou o endereço do governo, mas, por exemplo, eu posso bloquear dados médicos de outros prestadores médicos, se eu for um menor, por exemplo. Então, a Estônia tem mais controle sobre os meus dados do que qualquer outro país. Isso é importante para mim. Isso é algo que é bastante único, né? Eu acho que é um aspecto legislativo que fala sobre a importância desses serviços quando você começou na sua explicação, explicar a relevância que eles têm, principalmente na conquista da confiança do público. Laurie, antes de a gente falar sobre a residência eletrônica, como é que esse tipo de situação tem contribuído do ponto de vista econômico para o benefício dos cidadãos? Eu acho que eu tive um problema da conexão. Você pode repetir a sua pergunta, por favor? Como é que essas questões têm beneficiado a Estônia economicamente falando? O que isso trouxe para o setor privado? Como é que isso funcionou para o benefício da economia da Estônia? Sim. Eu acho que nós podemos traçar uma linha bastante direta entre a sociedade digital e os serviços digitais sendo disponibilizados amplamente, o fato de que a Estônia tem o maior nível de companhias de startup unicórnio per capita. Então, muitas empresas famosas na internet tiveram isso aqui na Estônia, e cada vez mais empresas são montadas. Parece que é uma fonte infindável. E acho que isso é normal. Eu não consigo imaginar fazer isso de uma maneira diferente. Então, se você vem de um país pequeno, você tem que buscar um mundo externo como seu mercado. Se você está criando soluções inovadoras, você não pode pensar no seu próprio país como um mercado final. Talvez no Brasil ou na Espanha, com uma boa empresa, numa cidade, você pode ter esse tipo de abordagem sem se preocupar com o exterior, mas você tem que pensar em qual o tamanho do mercado que você vai ter no futuro. Às vezes, uma fraqueza imediata pode ser uma força mais adiante. Então, se você não tem penetração, ou se você não tem um mercado muito grande a atender no seu país, você pode pensar, quem mais precisa desse serviço, como nós podemos chegar a eles, e como essa mídia pode ser útil para vários países, várias culturas, vários idiomas. Eu acho que essas coisas andam de mãos dadas. Se você tem um mercado externo, é claro que você tem a possibilidade de ter um autodesenvolvimento digital na sociedade e as empresas vão estar melhor preparadas nessa área. Então, exportar serviços e produtos fica mais fácil em comparação com a exportação de produtos físicos.
Também quando se fala sobre o peso dos produtos fabricados, e despacho e coisas do gênero, não dá para pensar no outro lado do planeta como um cliente potencial, porque o custo de exportação é complicado. Então, você exportar bits e bytes é mais fácil do que exportar átomos. Então, esses são os resultados importantes que nós atingimos com essa situação. O que você mencionou aqui, como eu pude ver, tem a ver com vários pontos a serem observados. E no final de 2014, isso não era nenhuma novidade, eram os mesmos serviços digitais, principalmente serviços empresariais, que foram disponibilizados nessas plataformas para todos os empresários poderem utilizar. Então, eles puderam começar a utilizar esse kit de ferramentas digitais para inovar as suas empresas, e eles até não achavam que eles poderiam, na época, operar 100% online em qualquer lugar do planeta usando a internet. Agora, a questão é, qual é a facilidade, na sua perspectiva, Laura, de explicar como que esse processo funciona para empreendedores que talvez não tenham tido acesso a essas ferramentas digitais antes? E qual foi o crescimento dessa necessidade nos últimos anos? Eu acho que para a gente voltar a falar sobre a história um pouco, também pensar sobre eventos que se originaram do fato que nós achamos que compartilhar é se preocupar. Se nós temos esses serviços, por que não disponibilizá-los para o resto do mundo? Porque isso não vai nos tirar nada. Não é como uma escola. Se você tem uma escola para 1.000 alunos e, de repente, você tem 1.100 pessoas inscritas, você vai ter que construir uma outra escola para esses outros 100 alunos. Mas com serviços digitais, as pessoas que estão usando o serviço não vão tirar nada de outra pessoa. Então, elas podem copiar e usar isso amplamente. Então, compartilhar é se preocupar. Por que manter algo só para a gente? E é claro que existem necessidades práticas. A Estônia tem um ambiente comercial e empresarial bem aberto. Então, outras pessoas de outros países ao nosso redor, no norte da Europa e também no leste europeu, têm interesses comerciais na Estônia. E quando essas pessoas precisam interagir com o governo, é claro que o nosso governo já era bastante digitalizado. Então, nós tínhamos que manter dois sistemas vivos, por assim dizer. E isso era algo que eles queriam transpor como barreira e oferecer para outras empresas. Agora, para responder a sua pergunta, eu acho que é como explicar um carro para quem só conhece carroças. Então, é como uma carroça, mas é mais rápido, mas tem outros recursos que podemos usar para várias coisas. E, às vezes, pode ser difícil explicar isso, porque, enquanto seres humanos, nós nos acostumamos com nossos problemas, né? Então, quando pensamos nos serviços do governo em outros países, talvez exista muita burocracia, mas eles já estão acostumados com isso. Eles esperam isso, eles sabem que se eles vão ter que, sei lá, registrar o carro deles, ou fazer renovação, eles vão ter que passar o dia inteiro no DSV fazendo isso. E isso é normal para eles. Eles não esperam que isso aconteça em 5 minutos e que possa ser feito online. Então, às vezes, é um pouco difícil explicar os benefícios, principalmente se as pessoas já estão tão acostumadas com os problemas que eles não veem mais. Mas a gente tem que tentar. É fácil de explicar quais são os benefícios-chave de você, como residente, de ter os documentos digitalizados do seu carro, como empreendedor. Se você vê um empreendedor brasileiro, ou pela perspectiva dele. Sim. Claro que pode ser bastante diferente dependendo do que esse empreendedor quer fazer. Mas vamos ver alguma coisa simples. Se você é um empreendedor no Brasil, você quer fazer negócios com a Europa, e você quer ver uma entidade já estabelecida em algum país já
um país europeu já estabelecido. Então, pode não ser um serviço muito a longo prazo, mas os benefícios não ficam só aí, porque você precisa criar uma nova empresa, então tudo bem. Pode levar um pouco mais de tempo, e tudo bem, porque isso é uma vez só, porque eu criei a empresa, depois não importa quanto tempo eu fique fazendo isso, porque isso vai ser uma vez só, mesmo que seja só você recriar, se caso mude a legislação. Agora, quando você está tentando se atualizar com todos os regulamentos e regulações, tem relatórios de imposto de renda, por exemplo, então esses não vão desaparecer. Enquanto a empresa estiver viva, e estiver conduzindo suas operações, esses tipos de benefícios são fáceis de serem administrados, porque eles estarão ativos enquanto a empresa estiver ativa. Então, eu vejo que talvez não seja, o acesso digital não é uma questão de como o governo vê, por exemplo, a impostação. Nós estamos tomando decisões já há muito tempo, pensando que os lucros corporativos, então, você não consegue colocar eles no imposto de renda, então você tem que investir. A cada euro que você ganha, você pode reinvestir na tua empresa até que você decida e fala assim, não, agora a gente já tem lucro suficiente, então eu vou devolver isso ao proprietário ou proprietários, aí sim você faz a impostação. Então isso te dá realmente um boost de início para você estabelecer a empresa. E aqui cidadãos da União Europeia têm acesso a esse tipo de pensamento corporativo de imposto de renda, dependendo do perfil do business. A Estônia é um país membro da União Europeia e ela recebeu também os benefícios, ou talvez como qualquer outro empreendedor que esteja trabalhando tanto aqui como por fora, ou de ter parceiros em potencial, mas não são só as empresas que se beneficiam disso. Isso é bom para a economia da Estônia como um todo. Naquela resposta que o Laurie perguntou aqui, a gente sempre se questiona se a Estônia vai continuar sendo atraente para o investidor estrangeiro. Sim. Para a gente pensar naquela ideia de compartilhar e cuidar, né? Então, se a gente vê que enquanto o governo estiver investindo dinheiro nisso, a gente vai ver retorno. Nós chegamos num ponto, e nós chegamos cerca de 19 ou 20%, 20% das empresas foram criadas na Estônia foram criadas por agências governamentais. Então, vamos ver, é 1/5 de todas as empresas, então, de cidadãos europeus. Vamos pensar, por exemplo, num serviço que os empreendedores têm, a gente está falando de pessoas próximas à Estônia, ou outros países que têm negócios com a Estônia, faz tudo faz sentido, é tudo compreensível. Agora, saindo daqui, nós sabemos que as empresas que querem vir para a Estônia, talvez nunca visitaram a Estônia ou jamais visitarão o país. E elas vão se beneficiar da plataforma de qualquer jeito. Então, o governo estoniano, ele pensa, lógico, no retorno, uma vez que a empresa foi criada e ela tem um tamanho suficiente, e estiver gerando lucros, eles vão começar a pagar os dividendos, então os dividendos serão utilizados localmente. Agora, grande parte dessas empresas, elas acabam tendo uma filial fixa na Estônia, e aí a gente também pensa em toda a impostação que é feita em cima de empregos. Então, veja, eu agora estou na Barcelona para um congresso mundial, e eu com uma empresa estoniana que começou com uma empresa armênia. Eu, como residente novo, eu jamais saí da Estônia, e eu fazia negócio da Estônia há 4 anos, então agora eles estão começando a contratar pessoas da Estônia, expandindo suas operações para o restante da Europa. Então, algum tempo atrás, se a gente pensasse nisso, eles começaram a pensar, será que seria possível fazer isso? Então, agora eles começaram a diversificar a economia local para depois expandi-la.
Sim, é muito interessante, um ótimo exemplo. Florian, eu queria perguntar para você, bom, já falei com os dois neste tópico, mas como que o governo está, de fato, competindo, eles estão competindo para ter os funcionários, ou vendo como que as empresas estão começando, e o mesmo acontece para atrair empreendedores estrangeiros como extras. Qual é a posição da Estônia nessa competitividade? O que a gente tem para oferecer, além desses benefícios que vocês descreveram agora? Quais são as outras coisas que, talvez, de criar a empresa na Estônia? O que faz isso ser valioso, Florian? Eu acho que essa é uma pergunta que tem muitos níveis de resposta. Só esse soft power, esse poder soft que a gente tem de ter a digitalização, e principalmente aqui para os residentes, e que o que isso dá para o governo estoniano. A gente está falando aqui para uma plateia brasileira e a gente está falando com todo mundo aqui, você tem que falar com o governo da Estônia. A Estônia, como população, sim, ela é do tamanho de uma cidadezinha do estado de São Paulo. Sim, talvez o estado inteiro, sim. O segundo ponto é que não é só para aquelas pessoas que querem criar uma empresa e depois, por fim, decidir fazer com que ela seja na Estônia, mas nós estamos falando de você dar liberdade às capacidades para trabalho. Então, um exemplo bem simples comigo. Eu sou um residente permanente agora. Agora, na Alemanha, isso me custaria 25 mil euros de capital para que eu estabelecesse uma empresa. Eu teria que falar com um especialista em imposto e eu teria um mês para passar por toda a burocracia. Eu morei na Alemanha por 19 anos da minha vida e eu jamais pensei em criar uma empresa na Alemanha. Não é para mim. Agora, muito por acaso, acho que faz 4 anos, eu tive um trabalho para fazer, que estava acontecendo lá, e aí eu pensei, bom, por que eu não abro uma empresa? Não foi muito difícil de eu abrir aqui. Eu abri, tipo, em 30 minutos, porque normalmente aqui na Alemanha leva 20 minutos, e na Estônia leva 20 minutos e na Alemanha leva uns 30. Mas, enfim, e aí pronto. E aí, no dia seguinte, eu já estava emitindo nota fiscal. Foi fantástico. Então, para as pessoas que jamais pensaram em ser seus próprios patrões, você pode arriscar, e se funcionar, ótimo, se não funcionar, tudo bem. Então, vejo que a Estônia está se colocando como um local teste, e é muito importante isso. E, por último, eu acho que a Estônia está acertando em tudo que eles têm tentado fazer. Eles já se colocaram como centro de excelência com a OTAN. Há 4 anos, eles estabeleceram, colocaram muitas leis sobre digitalização e agora, na Estônia, é um membro do Conselho de Segurança da ONU. E nós estamos falando da diplomacia cibernética, nós estamos falando também como nos proteger de ataques cibernéticos. Então, a gente trouxe muito mais para a mesa de discussão do que pensamos da nossa pequena população. Isso não teria sido possível sem as histórias e os benefícios que a Estônia pôde trazer. Muito interessante que você comentou essas organizações internacionais. Nós temos um cronograma que a gente está tentando empoderar outros países também para que passem por essa transformação digital. Você tem algum outro exemplo dessa cooperação em projetos bilaterais?
Ou seja, como que a Estônia tem trabalhado com outros países e quais são os resultados? Eu tô de olho aqui no tempo, a gente só tem uns 10 minutos. Eu queria no mínimo 2 horas para falar sobre isso. Então, não, faz agenda um horário aí. Só para dar um exemplo, historicamente, a Estônia tem laços muito fortes com a Ucrânia, e o papel-chave que eu falei antes, de protocolos, ele passou por uma ligeira adaptação no formato, e nós também trabalhamos juntamente com o governo ucraniano. Nós tivemos também um outro trabalho com um dos estados do Brasil, e os resultados estão sendo testados, essa solução está sendo testada agora. E a gente vê cada vez mais países que estão percebendo os benefícios que vêm do sistema aqui da Estônia. É justíssimo dizer assim, olha, você não tem como você copiar as soluções de um para um. Não tem como. Agora, os fundamentos governamentais se aplicam a muitos países no mundo inteiro. Então, aprender com os nossos erros, aprender com as nossas crises anteriores, ajustar para as necessidades específicas e se manter no jogo. Isso que tem que estar no centro. Sim, claro, nós temos visitantes de altos níveis toda semana. Semana passada nós tivemos o presidente de um país membro da União Europeia. Nós tivemos um administrador do grupo G7 nos visitando. Então, tem muita coisa acontecendo. Então, realmente é um momento muito legal para a digitalização. Não só por causa da pandemia. A gente vê que o primeiro ano foi dominado por essa gestão de crise, e agora os governos estão voltando lentamente para a normalidade, estão pensando em segurança e uma base, uma fundação de um governo digital. Eu tenho uma pergunta para os dois, mas talvez o Lauri responda primeiro. Nós já conversamos sobre como que essa pandemia acabou afetando todas as empresas e nos forçou a tentar formas diferentes de monitorar as empresas e também como passar por essa transformação digital, como buscar dinheiro, encontrar dinheiro. Se a gente pensar de todo o futuro para o empreendedorismo, o que nos reserva o futuro no que tange trabalho e business? Talvez o Lauri, você pode dar uma ideia para a gente. Tem uma comparação muito interessante feita Tim Ferriss Show. If any of you have não sei se vocês já ouviram, vão procurar esse show. Ele tem um filho que é o ex-CTO, e eles estavam falando do mesmo tópico. Como que é o trabalho remoto, como é que está sendo esse mundo pós-Covid. E aí eles fizeram uma comparação bem interessante no início dos anos 2000, nós tínhamos um leitor do Cogni News. Então, todo jornal, ele lia todos os lençóis, todos os jornais. Aí, de repente, todo jornal estava competindo um com o outro, imediatamente, no mundo inteiro. E claro que a gente sabe como funciona a indústria jornalística. Então, o que eles estavam comparando, falaram assim, não, tudo bem. Então, quando as empresas perceberem que o trabalho remoto funciona e que os funcionários conseguem se manter produtivos, eles vão fazer um trabalho sincronizado. Significa que você não precisa estar no mesmo lugar ao mesmo tempo para você fazer tudo. Então, você tem duas coisas combinadas, trabalho remoto e trabalho sincronizado. Então, essas duas coisas vão parecer como são os jornais. Toda a jurisdição vão estar competindo com todo mundo. Então, essa foi a previsão que eles fizeram, o que aconteceria
Isso foi amplificado e também acelerado, logicamente, pela pandemia, mas é um evento terrível, mas o efeito colateral é que todo mundo teve que aprender a trabalho remoto na marra. Então, significa que agora, em todos, não importa onde você está competindo com alguém. Isso não foi previsto antes. E os funcionários precisam compreender isso também, que eles não estão mais competindo. Eles têm a mesma flexibilidade, que eles conseguem compartilhar tudo. Florian, o que você pensa desse assunto? Basicamente a mesma coisa. No último século, eu diria que a mobilidade urbana por conta de trabalho só aumentou, e muito mais no meio físico. Você viajava de trem para a cidade mais próxima. Depois dos anos 50, nós começamos a ter movimentação com as companhias aéreas e ficaram mais acessíveis. Muito embora a internet já esteja conosco já há algumas décadas, as ferramentas para utilizar a internet diariamente para tudo que você precisa fazer, a gente não estava naquele ponto ainda, mas agora, como o Larry falou, por conta do Covid, essas ferramentas ficaram muito mais acessíveis. E como resultado, não só os países estão competindo uns contra os outros mais do que nunca, mas também as cidades, distritos, ou quem sabe uma rua, ou alguém tem um programa melhor do que o outro. Enfim, a gente não sabe onde vai chegar. E, como ele disse, a gente não sabe quais são os benefícios que você pode oferecer, ou que flexibilidade você oferece. A gente tem que ter isso muito claro, que a gente sabe que o local de trabalho não vai funcionar da mesma maneira para todo mundo. De certa forma, é uma questão de alfabetização digital, e também alguns trabalhos simplesmente não podem ser digitalizados. Então, se você, por exemplo, pedreiro ou trabalha na construção civil, o seu trabalho tem que estar seguro para o futuro, de maneira relativa, né? Mas muito mais disponibilidade de uma forma global para o modelo assíncrono. Então, a gente vê que o governo está fazendo experimentos com isso. Então, a Suécia está falando de semana de trabalho de 3 dias. Algumas equipes em empresas globais estão dizendo, não, tudo bem, contrata uma equipe e trabalha na parte 1, aí o time 2 termina isso. Então, tem todas as ideias que você pode trabalhar nesse modelo. E é isso, vamos ver o que acontece. Muito bem. Nós temos várias empresas que são sediadas no Brasil e na Áustria que trabalham em fusos horários diferentes. E nós temos fusos horários bem diferentes, mas para eles essa é a realidade diária. E isso é bastante conveniente. Foi interessante ver isso e poder presenciar esse debate, mas todas as pessoas que estão acompanhando o nosso debate puderam conhecer sobre a Estônia, ver mais detalhes sobre o nosso país. Se vocês forem pesquisar a residência eletrônica na Estônia, vocês vão encontrar todos esses recursos, vocês vão ver talvez detalhes extras, mais técnicos do que a gente abordou aqui hoje. Do nosso lado tem sido algo muito enriquecedor, e esse debate hoje foi muito bom. Rodrigo, talvez você possa entrar aqui para encerrar o debate. Obrigado, Lori, por estar conosco aqui desde Barcelona, dando exemplos muito interessantes. Eu só queria destacar essa ideia de que nós vivemos num mundo onde você participa de uma conferência ao vivo de manhã, e aí você volta para casa e entra numa outra conferência online com o Brasil. Eu acho isso muito empolgante, eu adoro esse tipo de cenário. Isso é muito bom, muito obrigado mesmo.
Se eu puder falar alguma coisa também, isso foi fantástico. Não tenho certeza se você sabe, mas eu já sou um residente eletrônico desde 2018, se eu não me engano. Isso significa que eu mesmo pude ver de primeira mão tudo o que vocês discutiram aqui hoje. O que eu posso dizer é que, em primeiro lugar, foi uma experiência fantástica, desde o começo até agora, é claro, porque foi muito fácil gerenciar toda essa questão e finalizar esse formulário de inscrição para esse tipo de serviço, mesmo sendo um candidato internacional. Eu queria dar os parabéns para vocês sobre isso, porque isso é algo que, pelo menos aqui no Brasil, nós deveríamos observar com um pouco mais de atenção para ver como prestar melhores serviços para os nossos cidadãos no que diz respeito a acesso a serviços, como foi mencionado, em cenários digitais, também cuidando de questões de segurança, mas ao mesmo tempo prestando melhor serviço à população. Essa é uma lição que nós precisamos aprender aqui. Ao dizer isso, eu gostaria de agradecer muito a vocês dois e também a Catherine por estarem aqui conosco e por terem compartilhado em muito mais detalhe o que é o e-residency, o que é uma nação digital e todos esses conceitos que vocês compartilharam conosco. Foi um grande prazer tê-los aqui hoje e gostaria de desejar a todos vocês que nós possamos trabalhar juntos em breve e também aumentar o número de brasileiros que são residentes digitais e trazer também para o Brasil alguns dos conceitos que vocês explicaram tão brilhantemente aqui. Muito obrigado. Obrigado a vocês.